Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Enfermagem. A gente sempre está aqui com vocês com imensa alegria para falar de papos, né, sobre a enfermagem, que é essa profissão que a gente gosta tanto. Hoje temos uma temática muito legal, que eu tenho certeza que vocês podem ter dúvidas sobre elas, né, que é falar sobre os cuidados com sondas, tá? Então já espero aí que vocês gostem dessa temática. Lembrando a todos, né, para quem não me conhece, me chamo Felipe Macedo, sou enfermeiro e professor. E aqui do lado está quem? Andressa Vale. Muito bem. E aí, vamos começar esse podcast? Vamos, que hoje eu tô toda empolgada, que eu amo esse tema. Tenho várias coisas para contar para vocês, tá, gente? Curiosidades, coisas também da minha vida acadêmica, né, que eu passei como estagiáriazinha, que eu sofri um bocadinho, viu, minha gente? Para aprender a inserção dessa sonda, né? Então hoje a gente vai dar dicas para vocês, certo? Vamos diferenciar também os tipos de sonda, então tem muito conteúdo bom aí pela frente, viu? Exatamente, né? Ele, talvez outras pessoas também possam ser que conheçam como catéter, né? Que também é outro termo aí que geralmente as literaturas costumam utilizar também, né? O catéter vesical de alívio, catéter vesical de demora. Mas é basicamente essas sondas, né? Esses procedimentos de inserção, né? Desses materiais que são muito importantes em diferentes situações. Mas vamos lá, Andressa, já que tu começou falando sobre as dificuldades, tu disse que tinha muita dificuldade, Sim. né? Como foi, assim, o teu primeiro contato com sonda? Tu lembra que tu disse que faz tanto tempo que se formou que até hoje, minha gente, Eita! até hoje eu tô curioso. Eu tô me sentindo a véia agora, Felipe, calma. Pra quem nos acompanha, né, teve um podcast que a Andressa não disse o tempo de formada dela. Até hoje eu tô aqui puxando no pé, cobrando, porque eu também não sei, viu, gente? Vou já procurar o Lattes, vou procurar o Lattes dela pra saber. Mas enfim, Andressa, não vai entregar a minha idade. Ela, pois é, mas não duvide, viu, gente? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Como foi, Andressa? Tu lembra como foi teu primeiro contato com sondas? Gente, primeiro, né, que acredito que esse seja uma das maiores dificuldades, né, relacionada aí à vida acadêmica, o medo, a ansiedade, o nervosismo, né? Então, normalmente, a primeira vez, ela sempre vai ser mais difícil, digamos assim, né? Por isso, a importância de você saber toda a teoria, para quando realmente chegar na prática, você ter um domínio maior. Principalmente relacionado, o quê? Aos materiais, né, que a gente usa, ao local correto de fazer a inserção dessa sonda, né? Porque a gente fala assim, eu vou passar uma sonda, mas quando a gente fala o termo correto, a gente fala inserção de sonda, tá? Então, assim, sonda, ela tem vários tipos, vários modelos, né? E eu, inclusive, eu vou enfatizar para vocês a sonda vesical, né? Que é um procedimento estéreo, que é a que a gente tem mais dificuldade, né, da inserção, por ser um procedimento estéreo. Então, acaba que muitas vezes o aluno já vai ali com um certo receio, né, de contaminar, de acabar causando infecção, né, nesse paciente. Então, acaba que a gente já vai com esse medo, por ser um procedimento estéreo, né? Mas aí, o que é que eu digo pra vocês? A minha dica pra vocês, gente, é que assim, tudo tem a sua primeira vez. Então, a primeira vez, ela realmente vai ser um pouco mais difícil, principalmente se você pegar uma inserção de sonda feminina, né? Não é isso, Felipe? Sim, porque há uma diferença anatômica no pênis, né? Ali onde a gente vai fazer realmente aquela inserção da sonda, e na uretra feminina, né? Exatamente. Que é bem mais difícil, né, a gente passar ali na uretra feminina. E, inclusive, gente, a minha primeira vez foi aonde? Na uretra feminina, né? E aí eu tive uma dificuldade, Felipe, não vou mentir pra vocês, a minha primeira vez foi um pouco dificultosa, né? Porque a gente fica ali com aquele medo, aquele receio, né? Mas como a gente realmente já tinha aquela prática, né, do boneco da faculdade, né, minha gente, que a gente pratica antes no boneco na faculdade. Então, assim, já vai com certa autonomia. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês, passem confiança, né? Mesmo que vocês estejam com muito receio, com muito medo de realizar o procedimento, é importante que a paciente sinta segurança em você, tá? E essa questão da confiança, né, como a Andressa até falou, a questão da comunicação, ela já diz tudo, né? Antes é o primeiro contato, é a sua primeira impressão. Eu sempre gosto de brincar assim com meus alunos, sabe, Andressa? Que eu digo, a gente tem que saber vender. Mesmo a gente sendo enfermeiro, seja técnico, seja o que for, a gente precisa ser um pouquinho vendedor. Sim. Né? Porque a gente precisa vender o nosso serviço, né? Imagina que você está numa entrevista de emprego e precisa daquela vaga, você precisa convencer. A mesma coisa o aluno, né? Imagina o primeiro contato, o aluno lá no estágio, e de repente ele chega todo se tremendo, gaguejando, às vezes é uma realidade, a gente sabe, porque eu também já gaguejei muito, né? Mas é assim, a gente chega com aquela confiança, né? Tentando falar o mais
mais compassadamente possível. E se você chegar já falando assim: "Olha, eu vou realizar uma inserção de sonda, né, então, olha, essa sonda serve para isso e isso, o médico prescreveu assim, e nós vamos fazer o procedimento". Então, de cara, eu acho que já quebra aquele gelo, Sim, com né, o certeza. paciente já fica mais tranquilo, ele já tá vendo assim: "Poxa, essa pessoa sabe o que ela está falando, poxa, ele entende". Então eu só assim, Andressa, acho que o que tu falou faz muito sentido, né, de você saber a teoria, porque você tendo toda a teoria, né, sabendo as indicações, as contraindicações, você não vai simplesmente passar a sonda, né, você vai estar fazendo um procedimento que é muito importante, que é um cuidado de enfermagem muito importante para a assistência da saúde daquela pessoa, né, em Exatamente. diferentes contextos. Então essa comunicação inicial, né, você ter esse entendimento, faz muita diferença. Inclusive, tá, gente, já contando pra vocês como foi a minha primeira experiência, né, que eu não sei se vocês já passaram por essa primeira experiência, né, acredito que alguns sim, outros não, ainda estão Outros ainda aí, irão né, passar. Eu tenho uma ainda irão impressão passar. eu tenho uma impressão, Andressa, que eu acho que a gente deixa os alunos com medo. Causa um certo pânico, um certo terror, né. Mas eu acho bom, olha, valoriza a gente, porque eu queria ter ouvido essas histórias É, antes de porque a gente fala a entrar. realidade pra É, a gente vocês, fala a viu. realidade. Então, quando você já vai sabendo. Então, você não vai lá, você pega de surpresa, você já vai estudando, já vai ter feito vários cursos aqui com a gente, né? Já vai ter acessado o enfermagem à distância. Então, já vai chegar lá todo craque. Não duvido, né, Exatamente, Andressa? exatamente. Inclusive, gente, a primeira sonda que eu fui passar foi numa senhora, tá, eu até lembro a idade, ela tinha 73 anos de idade, tá. E aí o médico prescreveu, né, essa sondagem vesical, no caso era a sonda vesical de demora, tá certo, que tem que ser um procedimento estéril, e aí eu cheguei, minha gente, me tremendo, morrendo de medo, e a professora: "Andressa, tem que ser tu". Aí eu disse: "Professora, por que que não manda outra, né?" Que a gente bota logo por trás. Mas por que não mandou outra? Eu tô tão nervosa, professora. Não, Andressa, mas tem que ter a sua primeira vez. Eu disse, tá bom, então. Aí eu fui, né, morrendo de medo, minha gente. Vocês não têm noção, não. Enfim, cheguei lá na paciente, mesmo com medo, né, tentei dar um pouco de segurança. Inclusive, falo pra vocês que, por ser a minha primeira vez, eu não tive tanta comunicação, porque é Uhum. difícil. Sim, Felipe, é difícil a pessoa sim. tá nervosa, tá com medo e se comunicar bem com a Às vezes você esquece paciente. até o nome, né. Às vezes você esquece até o nome. É, Só que eu falar assim, né, essa questão da comunicação, eu falo de você pelo menos entender um pouco antes. Se, por isso. exemplo, a Andressa falou aqui um ponto importante, se você não conseguir falar para a pessoa que tudo bem, você não precisa, assim, no primeiro Ficar contato, conversando, isso, se né, você puxando não conseguir, né, assunto. falar, mas que você fale pelo menos com a professora, vai te ajudar, entendeu? Se você disser assim: "Professora, deixa eu só revisar aqui bem rapidinho. Eu vou fazer o procedimento, eu vou usar esse material assim, assim, vou utilizar assim, 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 tá correto?", entendeu? Pelo menos essa quebra de Isso. gelo, porque aí você já fala imaginando a situação. Por exemplo, você não fala tipo: "Ai, professora, como é e tal". Não, porque você já tem estudado a teoria, já tem praticado no boneco, né, que nem a Andressa O boneco da disse. faculdade. É, o famoso seu Chico, né, já vai ter praticado antes, e aí você já fala afirmando o que vai fazer. Olha, eu vou passar a sonda assim, assim, eu vou utilizar o catéter assim, vou precisar de isso e isso, né, professora? Aí ela vai dizer: "Sim, é isso mesmo", entendeu? Então, se tiver alguma dúvida, olha, pode ir tranquilo, vá com calma, que eu estou com você, se precisar de qualquer suporte, eu estou aqui para te ajudar. E aí já é uma dica, Andressa, que eu dou, porque quebra o gelo, entendeu? Pelo menos para mim, Exatamente. entendeu? E outra coisa, né, assim, em relação a termos técnicos de você se comunicar com o paciente, não, tá, gente? Paciente a gente não fala termo técnico. Termo Isso, técnico a gente fala entre nós profissionais, mas com o paciente é da forma mais breve possível. É isso, xixi, é cocô, exatamente. não vão falar diurese. É, a pessoa nem sabe, ela vai ficar aí com medo. Ela vai ficar aí com medo. É Depois, pra senhora fazer diurese. Oi, diurese. depois eu vou contar até uma história aí, um caso particular que aconteceu com minha mãe, depois eu conto pra vocês, tá? É, minha Vou pedir gente. pros alunos, se eles ficarem curiosos, vão botar nos comentários. Conta aí a história da tua mãe, professor. Aí depois eu conto, né? Ei, o Mas, povo da enfermagem é um povo fofoqueiro. oxe, mas os alunos estão se doendo, Andressa. Eu ainda não deixei tu falar. Fala, pelo amor de Deus. Como foi a tua primeira experiência? Que foi nessa Gente, senhora de foi de 73 anos. sete. Olha, ele decorou até a idade. Se tu ficou nervosa e decorou, imagine eu que tô ansiosíssimo querendo saber Pois essa é, minha história. gente. Ela falou assim: senhora, que eu vou passar um xixi na sua sonda.
Mentira, é sério. Ai, meu Deus do céu. Não, é aquele nervosismo que você troca a palavra, mas eu não fiz isso não, Ah, gente. entendi. Eu fiz tipo, só o básico, né? Eu cheguei pra ela, me apresentou, eu sou André. Até eu fiquei nervosa agora. Eu É, a disse, gente revive a situação. Eu fico só de minha falar gente, também, é eu fico. horrível. Aí eu cheguei pra ela, né, e falei assim, bom dia, senhora, eu sou Andressa. Não falei que eu era estagiária, porque quando você fala que é estagiário, o que é que acontece? A pessoa já perde a credibilidade em você. Então eu falei só o meu nome e disse o procedimento que eu ia fazer, né? No caso, eu falei pra ela que iria passar uma sonda, né, vesical, que é uma sonda pra que ela possa fazer xixi, no caso que ela não estava conseguindo eliminar de forma espontânea, né? Então o médico prescreveu pra que ela pudesse aliviar principalmente ali aquela tensão na bexiga que ela estava. Tudo bem, até aí ela ok, deu certo, né? E aí o que é que aconteceu, gente? Cadê que eu conseguia identificar a uretra dessa mulher, Felipe? Eu imaginei, quando tu falou, eu já imaginei que fosse isso. Felipe, sabe o caça ao tesouro que você fica ali, meu Deus. Gente, é aí que eu falo pra vocês, principalmente as meninas que estão assistindo nós, viu? Ó, conheçam a parte feminina de vocês, Ei, tá? Andressa, é Os verdade. órgãos íntimos de vocês, conheçam. É muito importante que a mulher ela tenha conhecimento do seu próprio corpo, tá? Saibam onde é o canal da uretra, né? Isso, Felipe, até que a gente tava conversando. Gente, eu juro pra vocês, antes da gente começar o podcast, a gente tava falando exatamente isso. Felipe, vamos falar a importância das pessoas conhecerem o seu corpo. Sim, tanto homens quanto mulheres, né, gente? Isso é um tabu, né? A gente, no curso de enfermagem, né, a gente vê várias disciplinas, né, sobre saúde. E a parte sexual também é saúde, né? Falar de educação sexual, a gente conhecer o nosso corpo, a gente precisa quebrar um pouco esse tabu, né? Que tem pessoas que têm vergonha, né? Acha que é assim, Pra mulher né, um ainda, medo, né? pra mulher ainda Inclusive é mais também. difícil. Isso, inclusive, porque é tudo uma questão de cultura, né? Às vezes o fator da religião Isso. também, eu acho que é uma coisa que, inclusive, é uma barreira, uma dificuldade, principalmente quando a gente está falando agora de sonda vesical, aí eu fiquei até lembrando também, por exemplo, a prevenção, né, o exame preventivo. Tem mulheres que Isso. não fazem comigo, entendeu? E eu super entendo, eu respeito, entendeu? E elas dizem, olha, eu só faço com outra mulher. E tudo bem, eu não vou estar discutindo, batendo boca, entendeu? A gente tem que ser muito respeitoso também nesse sentido. E aí eu entendo, entendeu? Que nem tem muita gente que tem vergonha, tanto homem quanto mulher, porque é uma parte íntima, né? Então, quando a gente fala da sonda vesical, já tem todo o medo da própria pessoa, né? Do paciente. Já tem o medo dele, porque imagina, vai enfiar um negócio lá não sei aonde, né? E aí Exatamente. a gente já fica com aquele medo, aquela angústia, aquele receio, já imagina que vai doer, já tem a vergonha, porque imagina, você vai expor a sua região íntima, né, para se fosse só um aluno e um professor até que ia, né, mas às vezes chega um grupo. É, vai o Então grupinho chega um grupo todinho de gente, assistir, eu morro de é. medo, sabe assim, eu É. fico pensando, digo, meu Deus, tomara que se um dia eu É for fazer aterrorizante. eu fico pensando, se um dia eu for fazer algum exame assim mais íntimo, tomara que só tenha ou o profissional ou um profissional e um professor, porque se chegar um É. grupo de aluno, eu vou dizer, minha gente, não. Me desculpe, Não, eu por entendo favor. Assim, vocês. uma aula, né? É. Mas, enfim, brincadeiras, né, gente? A gente sabe como é essas situações, né? Mas a gente precisa realmente quebrar um pouco esse tabu, né? As mulheres, principalmente, precisam conhecer o seu corpo, né? Não ter vergonha de se tocar. Isso faz muito, muito sentido. Eu sei que o assunto é sobre sondas, mas a gente precisa ir um pouco além e falar também dessa questão, né? De conhecer o seu corpo. Porque, inclusive, Andressa, aconteceu isso comigo, assim, com a minha paciente, entendeu? Esse caso que a gente tá falando aconteceu também na minha primeira passagem de sonda. Só que de forma diferente. Lembra que eu disse que eu sempre fugi da curva, né? Eu não sei por quê, eu acho que eu vou fazer uns exames aí pra descobrir, né? Eu sempre fiquei muito nervoso, a parte que eu ficava muito nervoso até hoje é mais com medicação, é punção, venosa, essas coisas assim que mexem com sangue endovenoso. Eu não sei por quê, até hoje é a minha maior dificuldade na enfermagem. Quando eu fui passar a minha primeira sonda, eu estava tranquilo, tu acredita? Meu Deus. Foi, eu estava de E era boa. feminino ou era Era masculino? feminina. Ai, E eu mais difícil estava ainda. e eu estava tranquila, assim, sabe, sei lá, tipo, eu fiquei super tranquilo. Só que aí eu estava com a professora, só que eu disse a ela, eu disse: "Professora, eu tô tranquilo, mas vamos comigo, porque é meu primeiro procedimento, qualquer coisa você vai me sinalizando". Ela disse: "Não, tudo bem". Aí eu fui de boa, fui tranquilo e tal, já tinha praticado, né, no boneco, só que é totalmente Totalmente diferente. diferente. Totalmente diferente. Mas aí, enfim, eu sei que eu cheguei lá, né, e aí a mulher, ela era um pouco ríspida,
sabe? Tem aquela pacientezinha Tem. mais. E era justamente isso, né? Ela viu, né, que. E ela sabia. Ela sabia por que que ela ia precisar da sonda, porque ela ia fazer uma cirurgia, entendeu? Aí ia precisar colocar, era um dos procedimentos, né, pré-operatório. E aí ela precisava passar essa sonda. E ela sabia que ela precisava passar, ela já tinha o Uhum. Já conhecimento, estava ciente, já né? estava ciente. Aí quando eu cheguei no quarto da paciente, né, ela disse: "É tu que vai passar a sonda em mim?" Aí eu disse: "É." Aí eu já estava preparado caso ela recusasse, né? Tanto por ser estagiária e também por eu ser homem. Sim. Mas não, ela, tipo, não, tranquilo. Aí eu, beleza. Aí quando eu fui, aí eu só confirmei. Eu lembro que eu confirmei assim, eu disse, professor, é aqui, né? Aí eu falei bem baixinho, assim, né? Pra ela não Uhum. ouvir. Eu disse, professor, é aqui, né? Professor, é aqui, né? A hora. Aí, a professora fez assim, tipo, É claro, né, tem que aí dar eu, aquela é. confirmadazinha, Aí eu né. lembro que a mulher foi que teve um pulo. A mulher disse assim, ela disse, menino, o que é que tu vai fazer? Aí eu disse, pronto. Eu disse, eu vou passar a sonda. E eu, Ai, pronto, nessa meu hora foi que meu nervosismo, Deus. eu, pronto, aí com a cara no chão. Eu digo, eu vou passar a sonda aqui. Aí eu, professora, me help, por favor, me ajuda aqui. Aí eu disse, eu vou passar a sonda. Ela, não, mas não é pra eu urinar? Eu disse, é, mas. Ela, não, meu filho, mas isso aí. Aí eu, perdão a palavra. Ela disse, não, mas isso aí não é meu buraco. Ela disse assim, ela disse, não é meu buraco, não, não sei o quê. Resumindo a história, ela não sabia que existia 2 buracos, né, falando assim numa linguagem bem popular. Ela não sabia isso. Minha gente, Andressa profissional. Ai, olha, gente, Boa. a linha entre a enfermagem e a mente poluída é muito tênue. Mas enfim, ela não sabia que existia esses 2 orifícios, corrigindo a palavra, deixando, né, assim, mais agradável. Ela não sabia que existia 2 orifícios, que era falando do sistema genital feminino, né. Ela achava que, tipo, o canal Que era vaginal tudo um buraco era só. tudo um buraco só. Onde saía menino, onde saía bebê, onde saía xixi, era tudo a mesma coisa, entendeu? Onde era a menstruação, Tudo né, assim, vai, tudo. é só um buraco só, isso serve pra É, tudo. é. Não, né, gente? E Esse não não é é. meu E buraco, aí, foi. eu lembro que ela ficou assim, ela ficou surpresa, aí a professora explicou, aí realmente nessa hora veio o nervosismo, não foi nem pelo procedimento, foi para eu explicar a ela como era que A existe outra anatomia, coisa, né, a exato, que anatomia. existia outro orifício, aí a professora explicou. Ela disse: "Olha, tá certo, a senhora tem um orifício que é para fazer o xixi, o outro orifício que é o do parto e tal, e assim, assim". E aí ela: "E é, e tal", eu disse aí ela: "É". Aí pronto, aí eu confirmei de novo, eu disse: "Professora, é aqui mesmo, né?" Ela disse: "É". Aí pronto, fiz, tal, Ver o tranquilo, deu retorno, certo, né. sim, deu tudo Uhum. certo, tranquilo. Ótimo. Só que a maior lição que eu tirei desse dia foi exatamente isso, foi a questão Da da importância importância. da Uhum. gente conhecer a nosso corpo, a nossa Exatamente. anatomia, né, gente? É, Porque, assim, a gente brinca, a gente ri, mas imagina a seriedade, né? Se a gente não se toca, imagine o que não pode acontecer no nosso corpo, né? Às vezes a gente vai estar com problema de saúde e não consegue perceber, porque a gente não se conhece, né? Até, assim, questão de mama, né? Quantos cânceres de mama, não poderiam ser evitados se a mulher conseguisse se tocar, conseguisse, né, ali ter uma palpação, verdade. né? Então é muito importante isso. A minha maior dificuldade foi identificar, Felipe, Foi assim, na minha identificar, né? primeira sonda, gente, eu juro pra vocês, na minha primeira sonda, que é essa senhora, né, que eu falei pra vocês, de 73 anos, a minha maior dificuldade foi realmente reconhecer onde era o orifício correto de Exatamente. fazer a passagem dessa E aí sonda. eu lembro que durante esse estágio a gente teve a oportunidade de fazer outras vezes. E aí eu lembro que também muda, né, a anatomia de uma pessoa para outra, Muda. né, muda muito, porque assim, quando a gente tá no boneco, o boneco é ali, independente se você for segunda, Certinho, terça, vai quarta, reto, quinta, é sempre a é. mesma coisa. Mas o corpo humano não, tipo, de uma pessoa muda para outra, Isso. né. Eu até a gente já falou até no outro papo também, sobre a questão de inexperiência, né. E eu falei que eu fui fazer uma vacina, né, eu acabei atingindo ali o ossinho, porque eu não me atentei sobre essa questão da agulha que devia ser menor. Então outra lição também que eu aprendi é que a anatomia muda, né, de um corpo para outro, Por né. isso que tem os tamanhos, né, das sondas Exatamente, né, também, então né. a gente vai se capacitando, vai tendo mais essa destreza, né, esse entendimento. Exatamente. Felipe, tu sabe o que foi que eu fiz? Olha, nessa primeira vez, minha gente, que eu falei pra vocês, dessa senhora, eu fiquei assim, horrorizada, porque, meu Deus, como é que eu sou um profissional da saúde que não sabe nem identificar? Porque ali, beleza, que eu tava estagiando ainda, né? Uhum. Mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? Como é que eu sou uma profissional da saúde? Futuramente já vou estar terminando o meu curso, né? E não vou saber passar uma sonda, não vou saber onde é um orifício da uretra, né? Sabe o que eu fiz, Felipe? Assim que eu cheguei em casa, gente, eu vou até contar uma intimidade minha pra vocês agora, viu? Gente, eu fui pra embaixo. Eu fui. Misericórdia. Olha, deixa eu dizer Olha, pra vocês. Ai, proibido, meu espera Deus, eu só. vou me entregar agora. Se caso tiver crianças na sala, por favor, as retire.
Por favor, Gente, tá conteúdo ó. inapropriado para menores de 18 anos. Mas é sério, sabe o que eu fiz? Eu peguei um espelho. Não tem aqueles espelhos que a gente se Uhum. olha mesmo no espelho, que tem no quarto normalmente. Gente, eu juro pra vocês, eu fiquei acocada. Eu fiquei de cócoras e coloquei o espelho lá embaixo e fiquei me olhando, minha gente, pra identificar onde era a uretra, onde era o clitóris, onde era o canal vaginal. Eu fiz isso, Felipe. Ah, tu falou isso, eu lembrei também. Eu Mas fiz. é importante, não, tu se arrependeu de ter feito? Pois é, já Mentira, conheça eu o me seu corpo. arrependi porque traumatizei um pouco. Eu não sabia que era Meu Deus. que a mulher Crianças, fica. vocês não ouviram isso, tá? Estamos falando de papos de enfermagem, tá bom? Aqui são conteúdos profissionais. Gente, é muito feio a mulher de cócoras Mas olhando no espelho. Pelo amor de Deus, a menina deve eu fiz saber. uma As meninas que coisa. estão aí assistindo vão me entender. Não é legal, não é uma situação legal pra mulher se ver dessa forma. Acredito que deve ser. Mas enfim, foi igual tu falou isso, eu lembrei também. Quando eu tava estudando anatomia, aí quando a gente tava na parte da face, né? E aí eu lembro que eu estudando toda a anatomia do olho, aí tinha lá o orifício pra onde sai a lágrima, né? E eu, oh, gente, eu não tinha parado pra pensar nisso. A gente tem um orifício onde sai a lágrima. Aí eu fui pegar, fiz que nem tu, eu peguei um espelho e fui caçar onde era o buraquinho, saia. Aí eu fiquei chorando pra poder. Só E eu pra ver qual enxerguei. era o buraco e sair É a bem no lágrima, cantinho. Se né? vocês quiserem, façam esse teste, tá? Não Então, vão fazer o todo dia mundo três, eu faço o chorando, meu, né? que o meu é menos invasivo, tá bom? Aí eu olhei lá e Não, tem um façam o furinho. meu, gente. É Um um ótimo furinho, eu tô método. brincando, façam também pra se conheçam. Mas enfim, brincadeiras à parte, Andressa, a gente tá falando muito sobre sondas vesicais, né? Isso. Mas vamos lá. Vamos explicar para o aluno, né? Talvez ele não conheça ainda, ou se conhece, vamos relembrar quais são os tipos de sonda que a gente tem, tá Pronto, bom? gente. A gente focou muito aí na sonda vesical, né? Que é aquela sonda que a gente estava falando, que é introduzida, né? Feita a inserção na região da uretra. Mas a gente também tem outras sondas. Por exemplo, a sonda de alimentação, né? Falando de sonda de alimentação, a gente tem a sonda nasogástrica, a gente tem a sonda nasoenteral, né? Quando a gente fala de sonda nasogástrica, a gente está relacionado àquela sonda na qual é inserida na região do estômago, tá? Então, normalmente, né? Pode ser prescrito pelo médico a inserção dessa sonda. Nesse caso, gente, é passada pelo nariz e vai passar por todo o sistema gastrointestinal até realmente chegar a atingir a região do estômago. Isso eu estou falando da sonda nasogástrica. A gente tem também a sonda nasoenteral, que a forma de inserção ela vai ser bem parecida com a sonda nasogástrica, né? Então, é uma sonda que ela vai ser introduzida do nariz. A diferença é que, ao invés dela ir para o estômago, ela vai para o intestino, né? Felipe, as finalidades são a mesma? São, né? São sondas de alimentação. Porém, tem pacientes, vou dar um exemplo para você. O paciente, ele tá com alguma dificuldade ali na absorção de vitaminas, né? Relacionada ali ao estômago. Então, não é interessante ser colocado uma sonda no estômago desse paciente. Se ele tá com alguma ferida, né? Alguma lesão no estômago dele, ele não pode se alimentar pelo estômago. Não fica interessante esse procedimento. Então, no caso, o médico, ele pode prescrever aí que seja feita a sonda nasoenteral, que é para ir para o intestino desse paciente, né? Então, aí a importância da gente saber diferenciar. Por quê? Porque quem faz a inserção dessa sonda? O enfermeiro. O Isso. médico prescreve, né? E normalmente o enfermeiro é que realiza esse procedimento. Dois pontos importantes, né? Que é justamente isso que a Andressa acabou de falar, gente, é a parte legislativa, né? A gente precisa sempre ter um respaldo. Aí lembrando, né, que realmente competência, assim, a competência, né, a função de inserir uma sonda, seja a vesical, nasentérica, essas que a Andressa falou, isso é função privativa do enfermeiro. Seja dentro da equipe de enfermagem, só quem tem respaldo legal é o enfermeiro, tá bom? Ou então o médico mesmo, ele pode Isso. passar, né? Mas falando de equipe de De enfermagem, enfermagem, só o é o enfermeiro, enfermeiro. tá bom? E geralmente quem faz é a gente, né? O enfermeiro Isso, mesmo, né? E é que nem a Andressa falou, a gente precisa também de prescrição médica, tá bom? Não Tem que ter a confundam. indicação, Tem né, que ter a Felipe? indicação, tá bom? Porque às vezes acontece, né? Aqueles casos de bexigoma, né? O paciente tá ali com aquela área ali, pra quem não sabe, aquele, digamos, o xixi preso na barriga, fica como se fosse uma bolinha presa, né? O bexigoma ali. E o paciente tá com muita vontade de urinar e não consegue, tá com a retenção ali importante. E às vezes a gente acha, eu sei passar. Então eu vou lá e passo, tranquilo. E não é só assim, né, Andressa? A gente tem que ter Isso. realmente uma prescrição médica, né? Então a gente tem que ter esse acompanhamento do registro, né? Fazer a anotação, a evolução também do paciente é muito importante, também essa parte burocrática e legal, né? Isso.
coisa. inclusive, complementando o que o Felipe está falando, gente, assim, a inserção dessa sonda, ela é privativa do enfermeiro. Mas no caso da retirada da sonda, o técnico, ele pode realizar a Isso. retirada, tá? A inserção é que vai ser privativa do Isso. enfermeiro. E também o técnico, muitas vezes ele vai auxiliar o enfermeiro, né? Isso. Justamente porque é um procedimento estéril, né? Então, assim, a gente vai fazer toda a paramentação, né? Vai calçar aquelas luvas estéreis, vai abrir tudo. E às vezes, depois que calçou a luva, a gente não pode mais tocar em nada, né? E aí, às vezes, por um motivo ou outro, precisa de um suporte, uma ajuda. Então, o técnico, ele também precisa dominar. É igual eu sempre falo a parte de curativos, né? Que é a minha área. Que as feridas complexas é função do enfermeiro, né? Fazer a avaliação e os curativos. Aí quer dizer, eu sou técnico, eu não preciso saber nada de curativo? Óbvio que não, é claro que ele precisa. Porque ele precisa saber o básico, né? Ele precisa saber ali quais são os materiais que serão utilizados. Ele precisa estar ali pronto, né? Para realmente auxiliar o enfermeiro, né? Então a gente precisa saber, é igual a gente, tem procedimento médico, às vezes eu até vi um caso recente, Andressa, por exemplo, o médico vai fazer uma intubação. Aí eu vi um caso, foi assim, uma discussão na internet, sabe, sobre isso, dizendo que o enfermeiro tinha que separar os materiais da intubação. E aí tinha umas pessoas lá nessa discussão dizendo que o enfermeiro não tinha obrigação de separar os materiais, né, dizendo que isso aí era competência do médico. Aí fica muito naquilo, né? Mas assim, não é a gente que vai fazer, mas a gente precisa saber o que vai ser preciso. Exatamente, Porque é. a nossa função é assistir, é E trabalhar em assistência, né? equipe também, Trabalhar em né, equipe, né, Felipe? gente? Então, esse pensamento de se ajudar é muito importante. Se a gente for muito nesse vibe de, ai, não, eu só faço o que é meu, ai, não, eu só faço aquilo. Não é assim, né? A gente precisa se ajudar. Ora, claro, quando eu digo assim, se ajudar é dar um suporte, é um auxílio, não é querer fazer uma função para a qual a gente não está habilitado. Por exemplo, o técnico, ele não pode, mesmo que ele saiba, legalmente falando, ele não tem respaldo para fazer a inserção desses tipos de catéteres, tá bom? No caso, essa sonda vesical de demora, de alívio, nasentérica, nasogástrica, tá bom? Aí sempre eu gosto de dar essa ressalva. É importante saber, é importante dominar todo o procedimento, sim, mas realmente a responsabilidade é do enfermeiro. E aí, Andressa, já que eu estava falando até de materiais, né, que eu falei que o técnico precisa saber também quais são os materiais, tanto do curativo, por exemplo, e dessas sondas, me lembra aqui, me diz quais são os materiais, né? Já deixa essas dicas também para o aluno que está estudando, está aprendendo, o que é aquilo, o básico, assim, de material que a gente precisa ter para montar ali digamos, montar um kit, montar um campo para fazer a inserção da sonda. Pronto, gente, assim, normalmente, né, tem-se a bandeja de Isso. cateterismo vesical, né, que são realmente com materiais estéreis que vão ser utilizados, né, as pinças, no caso, né, a gente tem também o campo fenestrado, que são realmente aquele material que a gente vai precisar para proteger e continuar deixando aquele procedimento estéril, né. Além disso, eu vou precisar também da lidocaína, que é para poder anestesiar aquele local, né, que é o anestésico local, no caso, para fazer a inserção dessa sonda, tá? No caso também a gente vai precisar da seringa, né, para poder depois colocar água destilada no balão de Cuff, que inclusive a gente vai já falar desse balão de Cuff para vocês, tá? Que são os Não cuidados que a perca nos gente próximos capítulos, balão de café. Tô brincando, Anderson, vamos te interromper, desculpa, vai. Não, eu adoro. Continua. Ainda bem, sou outra pessoa, ia tá aqui, ódio, ódio. A gente tem o mesmo neurônio, meu pessoal. É, Pessoal, a gente divide o mesmo neurônio, mesmo não tem neurônio, como. é Vai, Andressa, verdade. continua. Eu brincar assim, gente, mas é só pra ver se vocês estão prestando atenção, tá? Tenho o kit, né? Vai ter lá, ela já disse, ó, campo fenestrado, seringa, água destilada, tem o balão de Cuff, que a gente vai já falar Luva sobre. estéreo, Luva né, meus estéreo, pomada amores? anestésica, né? Que Exatamente, né? geralmente é a Isso, lidocaína. exatamente. E também, né, vai ter ali o suporte para poder ficar o xixi, a urina, né? Que vai ser ali o local onde vai armazenar aquela urina, né? Isso, No... que no caso tem a sonda propriamente dita. Aí a Andressa até falou anteriormente que tem os tamanhos de sonda, né? E aí, com o tempo e com a expertise, a gente vai entendendo qual é o tamanho ideal para cada pessoa, né? Existem os tamanhos. E existe também a bolsa coletora, né? Que a gente tem que ter os cuidados também com a bolsa coletora, que é aquela bolsa, o reservatório, de fato, onde vai se acumular ali o xixi, né? A urina. E aí, sobre a bolsa, a gente precisa lembrar, né? Que ela tem que ficar sempre abaixo do paciente, abaixo que eu digo assim, num nível inferior, né? Ele não pode estar lá em cima, como se fosse um soro, né? Isso, porque senão vai ter o refluxo, né? Vai É, voltar, né? A urina. exatamente, diferente do soro, que o soro sempre tem que estar para cima, né? Assim, acima do nível do paciente. Já a sonda, a bolsa coletora não, ela tem que estar para baixo, né?
A questão da gravidade mesmo, para a urina descer, para ela se concentrar ali, ela não ter o retorno. Aí outro cuidado importante da sonda, a gente verificar o aspecto, né, dessa urina, A né, coloração. coloração, ver se não tem ali a formação de grânulos, né, ali, se não tem ali, Exatamente. cristalóides, por exemplo, se não está obstruída, né, às vezes o paciente mesmo estando com a sonda, às vezes ele teve o retorno, começa a urinar, mas daqui a de repente 1 dia, 2 dias, a gente percebe que ele não está urinando mesmo assim. Então a gente precisa ver, né, se essa sonda não está obstruída, se não está tendo ali algum problema, né, se não precisa trocar, tudo isso a gente precisa observar. Outra coisa também é a questão da capacidade da sonda da bolsa coletora, né, Andressa? Isso. Que existe uma capacidade, eu já vi casos de chegar o paciente tá assim, a bolsa quase estourando de É. E tanto aí o que é que xixi. acontece? Volta, né? Se É, ficar tão cheia, acaba voltando a urina e o paciente exatamente. vai ter o bexigonoma. Então Então tem que isso, ser feito o esvaziamento, né? é, Inclusive, é importante lembrar pro pessoal, né, que tá aí assistindo, gente, que é extremamente importante você olhar se esse paciente não está em balanço hídrico. Que é o sim, quê? Fazendo o importante. acompanhamento, né, da quantidade de urina que está sendo, que está saindo ali do paciente. Então, se lá na prescrição do paciente tiver lá, realizar balanço hídrico, você, como enfermeiro, você precisa anotar a quantidade de urina que está saindo ali naquela bolsa coletora. Então, toda vez que fizer o esvaziamento, não esqueça, tá, enfermeiro? Por favor, anota o balanço hídrico. A não ser que esse paciente não tenha balanço hídrico. Se não tiver, você faz só o esvaziamento. Isso. Mas eu acho que a gente é tão acostumado que mesmo os que não tem, a gente verifica, né. Já olha, Mesmo né? ali pra ter uma noção, mesmo que a Isso, gente não anote, mas a gente olha. Eu, pelo menos, eu tenho um costume, eu sempre olho, isso. parece que é treinado já o olho, eu sempre vejo ali como é que tá o nível. Pra quem não conhece, é uma bolsinha mesmo, transparente, e ela tem lá dizendo os milímetros, né, que vai atingir, tipo, não sei quantas ml, 50 ml, 100, né. E essa bolsa, gente, ela não pode ficar totalmente cheia, né, ela só pode ser preenchida até 2/3, né, no máximo. E ali, como a Andressa falou, sempre lembrar de esvaziar, anotar, né, como é que tá, qual é a cor. Eu já vi casos da urina estar verde, né, que é em casos, assim, bem atípicos, né. Às vezes a urina pode estar verde, pode estar marrom, pode estar vermelha. Isso Acontece são às vezes sinais até pela clínicos. Isso, medicação. pela própria medicação ou por Isso. causa do problema de saúde que esse paciente tem. Então todos esses sinais são importantes, né, são informações clínicas e precisam estar ali presentes no prontuário, né. Então a gente da enfermagem, seja o enfermeiro, seja o técnico, a gente precisa lembrar desses cuidados, dessas informações. Exatamente. Inclusive, gente, a gente tá aí falando para vocês de sonda vesical, né? Falamos da nasoenteral, da nasogástrica, mas também existe outra sonda, que é a sonda de aspiração, viu? Que a gente nem comentou, mas eu vou comentar agora com um pouquinho para vocês, né? E a gente vai falar um pouquinho do que é essa sonda, de como fazer, no caso, a aspiração, né? Do traqueóstomo, Isso, das vias aéreas, né? Que isso acontece muitas vezes quando aquele paciente ele tá secretivo. Ou seja, ele tá com bastante secreção, catarro, né, gente? Falando aí da língua no popular. popular, né, para vocês entenderem melhor. Às vezes tem pacientes, né, que estão com pneumonia, às vezes é um paciente que tá ali restrito ao leito, né, que é acamado, né? E aí muitas vezes esse paciente não tem aquela, né, vontade de botar para fora, né? Como Então, é a vontade? Não, Andressa será melhor, bem feito e sonoro. Eu fico só observando. chama na bola! Fico só observando, minha gente, os Né? E aí efeitos ele. sonoros. É, sim, com certeza, né? Tem que incorporar, né? É, eu amo. Aí eu fico imaginando agora a pessoa assistindo um podcast, ali bem tranquilo, chegou do trabalho, tá jantando, ou então tá, sei lá, almoçando, aí o catarro Aí acumulando, tá saindo lá da eu boca do falando de paciente. catarro, né? Catarro verde, catarro amarelo, catarro branco. Eita, Xixi, cocô, bem-vindo a mais um papo de enfermagem. É sobre isso, né? A gente não mente, a gente é realista. realista para vocês, né, gente? Então, assim, né? Querendo ou não, o paciente ele pode estar com essa secreção, cheia de secreção, e aí você, né, tem que fazer ali aquela aspiração. E no caso da aspiração, pode ser feito, no caso, é o enfermeiro que faz, muitas vezes, né? Principalmente aquele paciente que tá mais grave, é da enfermagem fazer a aspiração de vias aéreas, tá, gente? Então, nesse caso, como é que a gente começa essa aspiração, né? É importante lembrar que o paciente está com traqueóstomo. Então, traqueóstomo, depois é o quê, Felipe? Nariz, Vias aéreas, no caso, eu vou pro nariz e para depois ir para boca. boca. Então, traqueóstomo, nariz e boca, tá certo? É Isso. nessa sequência. Por quê, gente? A boca ela tem que ser a última, porque a boca ela é a mais contaminada. É. Não é isso, Felipe? Exatamente. A gente na enfermagem, a gente independente do procedimento que a gente vai fazer, a gente sempre parte daquele princípio básico, né, que é do menos Menos para mais. contaminado
para o mais contaminado, né? Para quê? Porque se eu começo do mais contaminado, eu vou estar levando bactérias, micro-organismos para o lugar que está mais limpo, né? Então, eu tenho costume até em casa, né? Eu começo pelo canto menos sujo e termino no Isso. mais sujo. Eu aprendi isso até para minha vida, né? Então, tudo assim, né, gente? Do menos contaminado para o mais contaminado. Então, às vezes, tu acredita, Andressa, que eu tinha essa dúvida quando eu era estudante. Aí eu acho que pode até ser uma dúvida também do aluno. Eu tinha dúvida porque eu vi aqui o traqueóstomo, né? Principalmente naqueles pacientes em UTI, ventilação mecânica, e acumula muita secreção. É um paciente que às vezes você tem que fazer várias aspirações no dia. Isso. E na minha cabeça, com o meu entendimento, eu pensava que o local mais contaminado era o traqueóstomo. Eu Uhum. pensava. Que é por onde mais sai Isso, porque é secreção, onde tem né? mais catarro. Aí É. na minha cabeça eu pensava, não, vou fazer nariz, boca, eu pensava assim. Aham. Nariz, boca, ou então às vezes até o contrário, eu me confundia muito com isso. Eu digo, não, mas a boca do paciente eu olhava assim. Tem que ser mais limpa, né? Eu olhava assim, olhava o nariz do homem cheio de meleca. A boca tava ok, tava limpa, já tinha feito higiene oral. Mas o nariz cheio de meleca e o traqueóstomo cheio de catarro. Aí eu olhava assim e dizia, não, o mais limpo é a boca, porque eu não tô vendo nada ali. Aí depois o nariz, porque vem meleca. E por último, o traqueóstomo, onde tá ali cheio de catarro. Eu pensava que era assim, né? Aí depois foi que eu entendi que não. Que na verdade, gente, um dos locais mais contaminados do nosso corpo é a nossa boca. Né? Então, para aquela galera que gosta de beijar muito na boca, que vai aprontar no carnaval, se lembre dessa informação, gente. O local mais contaminado é a boca. Né? Então, aquele beijo de novela que vocês costumam dar no boy ou na mina de vocês, se lembre que é o local mais contaminado, tá bom? Então, realmente, a sequência é essa. A gente não pode ir por achismo, né? Entendeu? Ah, eu acho que o local é. Não. As evidências científicas mostram isso, né? Que realmente todas as pesquisas é essa sequência, né? Traqueóstomo, nariz e boca, né? Então é realmente Isso, isso, né, Andressa? exatamente, é. Então vocês já viram agora, né, a sonda de aspiração também, né? E agora vamos falar sobre a GTT, né, gastrostomia, tá certo? Que é outro tipo de sonda, né? Já que nós estamos falando de várias sondas para vocês, a gente também precisa falar da GTT, né, gente? Então assim, a GTT, gente, ela é uma sonda de quê? De alimentação, né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes o paciente, ele precisa permanecer por muito tempo tendo aquela alimentação por sonda. Provavelmente porque aquele paciente não consegue mais fazer o processo de deglutição da forma natural. Então, quando acontece isso, principalmente quando é um idoso, ou então algum paciente que está realmente com grandes problemas relacionados ao sistema gástrico, é interessante que ele faça o procedimento cirúrgico, que no caso é a GTT, a gastrostomia, para que seja mais cômodo para o paciente. Então, normalmente, gente, essa GTT ela fica ali localizada na região da barriga mesmo, certo? E fica interligada com o estômago ou intestino do paciente. E nesse caso, a alimentação do paciente fica ali naquela região mesmo. No caso, a gente fica fazendo essa alimentação, né, por essa sonda, e aí, no caso, normalmente é cirúrgico, certo? Então, ele vai passar por um procedimento cirúrgico, ele faz a cirurgia, e depois de ser colocada aquela sonda, né, ele fica fazendo a alimentação por essa sonda, tá certo? Então, é importante também conhecer sobre a GTT, porque a gente tem muitos pacientes com essa sonda, e nós precisamos dominar, né? Em relação também a fazer a limpeza, né, do Sim. local, precisa se fazer, porque senão pode muitas vezes causar um ferimento, né? Isso, É, Felipe? exatamente. Tu falou um ponto muito importante agora, que é a questão da higiene e também do dominar, né? Porque eu vejo assim, muito, até mesmo os enfermeiros, eles ficam com medo, né? De fazer qualquer manuseio ali básico na GTT, porque às vezes acho que fica com medo de puxar e tirar do É. lugar e E fazer precisa manter a errado. integridade da Isso, pele, né? exatamente. Né, gente? Então, esses cuidados, né, de higiene é muito importante, né? Fazer Hidratação Fazer a também. hidratação, a higiene, né, higienizar toda aquela areazinha, digamos que o orifício tá aqui, fazer toda aquela a limpeza ali, né, é importante, fazer uma degermação ali naquele local, se atentar como é que está essa sonda, porque não raramente acumula muita sujidade, né, a gente vê, Isso. de vez em quando a gente vai ali e vê que tem um grudezinho, digamos assim, tá cheio de grude, não custa nada, pega um chumaço ali de gás e coloca um soro fisiológico, uma clorexidina, um sabonete PHMB, que você tiver ali, faz uma limpeza Ao básica redor, ali, tá, faz ao gente? redor, faz nessa sonda também, deixa ela limpinha, Aí, né. no caso, dentro da sonda, a gente só faz a limpeza mesmo com água, tá, gente? Você Isso, pega uma seringazinha com água e faz ali um jato, tá certo? Pra poder realmente ali ajudar a desobstruir ali a passagem isso. daquela sonda. E aí esses cuidados, né, tanto é para a GTT,
quanto para as sondas vesicais, né, Andressa? Que a gente tem que ter também esses cuidados, né, de higiene, de visualização, né, desse local. Essa limpeza também, né, que é o famoso lavar a sonda, né, com água ali, para poder não obstruir, né, não formar ali grânulos, né, ali no local, né? Então, tudo isso é importante. E outra coisa muito importante também é a questão da fixação, que tu falou sobre a parte de ferimentos, né? E a gente, da área de feridas curativas, a gente abate o olho para cima disso, né? Em relação à fixação. Porque geralmente o pessoal tudo faz o procedimento certinho, e na hora de fixar, às vezes fixa na primeira vez, só que a fixação cai, vai passando os dias, quando a gente chega lá, que vai atender, a gente já vê logo o quê? Uretra tracionada, uretra ferida, né? Isso a gente já está falando de sonda Vesical. vesical. Isso, Já exatamente. mudamos o assunto de Isso, é porque eu GTT, acabei viu, falando de. galera? É, perdão. É porque eu tava falando aqui dos cuidados que poderiam ser, aí tu falou de ferial, eu lembrei. Né? Falando da sonda vesical, né? A sonda do xixi, né? A gente precisa fixar corretamente, né? Não é simplesmente colocar, não é simplesmente inserir. A gente precisa manter essa sonda fixa no local correto. Porque senão aquela sonda ela começa a puxar, digamos assim, a pele, e isso vai gerar ferimento, né? Vai gerar ferimento, pode ter risco de infecção, pode complicar. Pode ser que seja necessário tirar toda aquela sonda, ter que fazer todo o procedimento estéril de novo. Então, isso não é nada legal para o paciente, né? Às vezes, o paciente que está em sonda vesical, ele começa a ter várias infecções do trato urinário ali de repetição, então tem que estar tomando antibiótico, às vezes cria resistência, né? Então, assim, são todas as coisas que a gente não quer que aconteça, tá? Então, lembre-se, voltando um pouco para as sondas vesicais, de se atentar para a fixação. Aí, Andressa diz que acho que o aluno agora tá se roendo para saber onde é que ele vai fixar essa sonda. Então, gente, a gente tem as duas fixações, né? Tem a fixação da feminina e a fixação da masculina. Quando a gente fala da parte feminina, né, e a gente vai fixar, né, que normalmente é se feito ou com esparadrapo, ou com micropore, ou então pode ser até mesmo com aquela fita adesiva transparente, né? Em alguns Uhum. locais, né, tem uma fita mais apropriada, hipoalergênica, né? Então vai depender muito do local que você trabalha. Mas a fixação, gente, da sonda feminina, ela é se feita na parte interna das coxas, tá certo? E no caso da sonda masculina, a gente faz na região suprapúbica, certo? Então tem essa diferença aí que a gente vai fazer aí essa marcação, né? Deixar aquela sonda realmente posicionada em um local em que vai ser confortável para o paciente e que não venha a sair na hora que o paciente efetuar algum movimento, certo? Inclusive, já que a gente voltou aqui pro assunto, né, da sonda vesical, eu queria até falar para vocês em relação ao balão de Cuff. Lembra que a gente tinha falado? Eita, tá, 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 tá. A gente falou do balão de Cuff, eu não esqueci Verdade. não, viu? É verdade, verdade. Não pode deixar batido, porque o pessoal aqui cobra mesmo. Tá hora Cobra. eles botando lá nos Eu tenho certeza comentários. que vão tudo falar. Fala do caso da tua mãe. Porque o aluno é assim, ele quer saber de É, fofoca, né? Mas a gosta. gente lembra dos conteúdos também. Fala do Tu balão de vai contar coffee. depois? Não sei, depende dele. Se ele pedir. Pede aí, pessoal, bota aí nos comentários. Vai, conta, Depende. conta. Vai, fala. Vamos lá, deixa eu falar para vocês, né, do balão de Cuff, tá, gente? O que é que acontece? Na sonda vesical, a sonda vesical de demora, não a de alívio, certo? Quando a gente fala de sonda vesical de demora, ela vai ter um balão. Esse balão se chama balão de Cuff. Normalmente, após a inserção dessa sonda, quando ela chega na bexiga, o que é que vai acontecer? O retorno ali do fluxo do xixi vai retornar, né? Então, vai retornar a urina ali naquela sonda. E aí, quando retornar a urina, gente, eu não posso deixar aquela sonda frouxa, porque senão o paciente vai se movimentar, o que é que vai acontecer? Vai Vai sair. sair, né? Então, o indicado é o quê? A gente colocar, normalmente é se colocado entre 10 ml de água destilada no balão de Cuff, né? Que é o quê? É um balãozinho que ele fica na sonda, e quando a gente faz a inserção e a gente coloca água destilada, o balãozinho ele vai encher, certo? Que Que vai ficar. lindo. Gente, é lindo quando o balão enche Eu assim. acho lindo. Ah, eu também acho. Eu não É. vou mentir, eu também Inclusive, tem até acho. um testezinho, né? Que você testa com ar primeiro, né? Pra saber se ele tá de É. fato funcionando. Aí fica só o balãozinho, Só o bem balão, ai, tão bonitinho. fofinho, É. gente. Oh. Aí esse balão, gente, ele fica exatamente na bexiga. Por quê? Porque ele vai fazer uma pressão. Pra quê? Pra não ficar saindo da sonda. Porque tu já imaginou, a sonda ela é fininha, né, gente? Então, assim, o paciente vai andar e a sonda vai o quê? Sair. Aí. Né? Então, o Isso. balão, ele vai ter exatamente essa finalidade, para ficar fixada ali na parede da bexiga, certo? E aí evita com que saia aquela sonda do paciente. Então, é isso que se chama balão de Cuff. É, que é muito importante, né? Porque ele funciona, como a Andressa explicou, ele funciona como se fosse uma âncora, entendeu? Ele faz um peso aqui. Porque imagina, fosse só a sonda, né? A sonda tá aqui,
Saiu, né? Então o balãozinho tá aqui e de repente a gente até faz esse testezinho também rapidinho, né, Andressa? A gente insere e no final a gente puxa um pouquinho para ver se não Isso, ficou faz uma certa frouxo, pressão, faz uma né? certa pressão ali, né? Faz uma certa pressão para verificar se realmente tá bem posicionada, se tá ok, tá? Porque, gente, a gente sempre tem parte do princípio de que a inserção de sonda vesical, principalmente a de demora, ela é um procedimento invasivo, né? Então tem que ser técnica estéreo. Mas mesmo fazendo tudo certo, não estou garantido 100% de que não veio micro-organismo, que eu não infeccionei aquele local, que eu não contaminei. Então a gente precisa evitar, né, essas inserções. A gente não é interessante para o paciente ele estar fazendo várias sondas, vários dias, assim, vários momentos de inserção, né, Andressa? Por causa do Inclusive, risco de infeccionar. Inclusive, Felipe, eu até já falei pra vocês, gente, isso é do enfermeiro. Vocês precisam estar capacitados. É aí que eu indico pra vocês, gente, simplesmente a nossa plataforma do EAD, tá? Não é porque eu tô dando os cursos pra vocês, não. Mas é porque realmente, Felipe, inclusive, antes de entrar aqui no EAD, que ele falou até no outro podcast, ele era Sim, aluno daqui, né? Então, daí vocês viram que ao decorrer desses cursos que ele foi fazendo, ele foi ficando cada vez mais qualificado. E exatamente. agora, eu também, como professora, eu também sou aluno do EAD. Então, eu vivo entrando ali na plataforma, assistindo os cursos, porque a gente precisa se especializar. Não existe, gente, um enfermeiro que sabe de tudo. Não, a gente tem que dominar um pouco de tudo, tá? Exatamente. Então, por isso que eu venho aqui indicar para vocês os nossos cursos do EAD, tá, gente? Nos nossos cursos, se vocês entrarem aí, que eu vou deixar até na descrição, eu vou deixar para vocês o link para que vocês possam acessar e vocês vão dar uma olhadinha que lá, ao você adquirir o plano VIP, que é o plano mais top dos tops, que inclusive o meu plano é VIP. Gente, no plano VIP vocês vão ter acesso a mais de 80 cursos na área da enfermagem. Então já imaginou o quanto tu vai ficar qualificado, né? Então assim, nesse curso, gente, todos os nossos cursos são realmente reconhecidos pelo MEC, né? Então, assim, é um curso que vai garantir o seu certificado, né? Se você realmente quiser o certificado, os nossos cursos eles ficam disponíveis para vocês ao adquirir esse curso da plataforma do EAD, tá? Exatamente. Então é só vantagem, né, meu povo? Só vantagens. Então adquiram lá, tá? Verifiquem os cursos, né, como a Andressa falou. Mais de 80 cursos sobre tudo isso que a gente tá falando. Tem curso também que fala sobre catéteres, sobre administração de alimentação, sobre sondas, tá? Então pode acessar lá sobre UTI, que a gente pega muito paciente com sonda em UTI, né? Inclusive eu já fiz curso de UTI no EAD. Então a gente deixa realmente essa dica aí E o que eu maravilhosa. mais gosto também, Felipe, assim, da plataforma, é que eles sempre estão atualizando o conteúdo, né? Não fica Exatamente. aquele conteúdo antigo. Sempre quando tem atualização, eles já mudam o curso, né? Já colocam as novas atualizações. Então, é Isso. feito mensalmente essa atualização dos cursos, tá, gente? Então, tem que se atualizar, porque senão você fica para E trás. também com professores que são específicos para aquela área, né? Isso eu acho muito legal também, porque eles pegam professores que entendem do assunto, né? Que têm prática, têm vivência, para ministrar, né? Mas, enfim, voltando a falar ainda sobre as sondas, né, Andressa? A gente, só trazendo aqui para vocês ainda, que eu estava falando sobre o risco de infecção, então a sonda, né, ela tem, quando a gente fala sonda vesical, existem esses dois tipos, né? Tem a de alívio, que é para aqueles casos rápidos, digamos assim, uma urgência. Ah, o paciente está com bestigoma, o paciente não está conseguindo urinar. Talvez uma sondinha ali de alívio já vai dar certo. Quem é que vai decidir isso? O médico, né? O médico vai prescrever e aí a gente faz o procedimento. Mas às vezes, né? Não, às vezes não é uma coisa simplesmente daquele dia, daquela vez. Às vezes o paciente vai precisar de mais tempo, né? Então, por isso que vem o nome aí, sonda vesical de demora. Porque outra coisa, Andressa, um ponto importante é a questão, o pessoal tem muita dúvida, inclusive já profissionais mesmo, que eles perguntam assim, quanto tempo é para trocar a sonda de demora, né? Já aconteceu isso contigo, de alguém Sim, perguntar com assim, principalmente o certeza. paciente, né? Às vezes o Com paciente está com certeza. mais de uma semana e ele já fica perguntando, ele diz, não, já tem mais de uma semana, já tô com essa sonda, já tá na hora de trocar, né? Que ele imagina, acho que ele fica comparando com o curativo, que o curativo tem o tempo Isso, de é. troca, né? E aí ele fica meio que comparando assim, não, já tá com 7 dias, 10 dias e já tá precisando trocar. E vai muito da integridade, né? Como é que tá a situação daquela sonda? A Isso, gente não determina um tempo exatamente. específico para realizar a retirada, a Essa remoção dessa troca, sonda, né? exatamente. Exatamente. Então tem que ser avaliado como é que tá ali a situação. Nós, como enfermeiros, nós temos esse potencial de avaliar. Então, por exemplo, se eu vejo que aquela sonda ainda tá íntegra, não tem nada obstruído, né? Tá tudo ok, né? Tá uma sonda visivelmente, né, ok? Então não tem necessidade de você fazer a troca, né, dessa sonda
até porque há risco também de contaminação na hora da inserção dessa sonda. Exatamente. Então, é mais seguro para o paciente que ele continue. Agora, se eu observo que aquela sonda, mesmo fazendo pouco tempo que foi feita a inserção, mas eu observo que ela já está obstruída, que ela já está uma sonda que visivelmente não está uma aparência boa, eu já posso realizar a troca dessa sonda, certo? Isso. Então, tudo vai muito de você observar, de você analisar, tá? Então, o enfermeiro, ele precisa ter esse domínio da sonda. Inclusive, já que a gente está falando dessa sonda, falamos do balão de Cuff, eu queria até falar para vocês em relação ao esvaziamento, certo? Como é que se feito o esvaziamento dessa sonda, tá? O esvaziamento da sonda vesical de demora, gente, você vai esvaziar, né? No caso, quando tiver realmente no nível de, como o Felipe falou, né? Tem que ficar 1/3, né? No caso, para você fazer o esvaziamento. E na hora de retirar, né? Vamos supor, o médico pediu para o paciente retirar essa sonda, né? Ó, o paciente já foi liberado, pode fazer a retirada dessa sonda. Aí, o que é que acontece? Como eu falei, né? No caso do técnico de enfermagem, ele pode sim realizar a retirada da sonda. E o enfermeiro, ele também pode fazer a retirada, né? E no caso, gente, não esqueçam, toda vez que você for fazer a retirada da sonda, não pode esquecer de que, Felipe? Desinsuflar o balão. Lembra O do balão balão tá de lá Cuff? cheio, Pois é, esse né? nomezinho tão querido, tão bonitinho. Ele é lindo, ele é muito bonitinho Ele é quando a lindo. gente... Lindo, ele é lindo. Ele é Ele muito é lindo quando a gente lindinho. enche, né? Mas na hora de tirar ele não é tão lindo assim não, tá bom? Então lembra, sim, gente, do balão de Cuff. A gente não pode esquecer dele. Se a gente lembrou de colocar, lembra que eu te expliquei que ele tá lá tipo uma âncora, né? Prendendo mesmo lá na Aí bexiga. imagina tu puxar de uma Puxar vez, de uma vez. eu tô sentindo a dor daqui já, minha gente, pelo amor Pois de Deus, é. tem que desinsuflar o balão. Ele tá lá cheio, então aspira ele pra sair aquela água destilada, né? Lembra que eu falei pra vocês que a gente coloca a água destilada nesse balão? Então tira a água destilada desse balão, aí depois que você faz a retirada que você Ai, Andressa, tu falou de puxa, né? retirar, eu lembrei também que existe as vias da sonda, né? Explica Isso. um pouquinho pros Porque meninos. assim, gente, a gente tem a viazinha do balão, né? E a gente tem a via realmente que conecta a bolsa coletora, né? E tem umas que tem 3 vias, né? Dependendo aí. Tem sonda que tem 2 vias e tem sonda que tem 3 vias. A gente tem aí a via do balão, né? Que é Isso. aquela via que a gente vai colocar água destilada, fazer os retirar testes, água né? destilada, né? É a via do balão. A gente tem também a via do saco coletor, que é aquela que eu Isso. conecto o saco coletor, tá certo? Onde Que vai vai sair a ficar ali a urina, de urina do fato. paciente. E eu tenho também outra via que também pode ser para coleta de exames. Tu sabia, Sim, Felipe, que tem uma uhum. viazinha, né, que fica ali para fazer coleta de exames. Então, a qualquer momento pode vir ali o profissional e tirar, colocar uma agulha ali e retirar ali um pouco Uma de amostragem. urina, Até né? porque justamente paciente que tá com sonda vesical, não raramente, de vez em quando acontece de ter uma ITU, né? Uma famosa infecção ali urinária, Exatamente. né? Então, pra gente tá sabendo, né, se ele realmente tá com infecção, qual antibiótico que vai dar certo, às vezes a gente precisa colher ali uma amostra da urina para o exame, né? Então é importante Exatamente. lembrar disso, né? Essas 3 viazinhas que a Andressa falou. Uma pro balão de quem? O líndio. Balão líndio. Balão líndio de Cuff, que a gente vai encher ele, né? E depois a gente vai esvaziar na hora de retirar. Aí existe a segunda via para a coleta, de fato, da urina, para encher a bolsa coletora. E a terceira, que é ali para a questão de exames, né? Felipe, agora deixa eu te falar uma coisa. Diga. Antes de finalizar o podcast, que eu acho que o pessoal vai ficar cobrando. Tan, 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 Tu tan. tem que cobrar, tu tem que contar. Contar. Não, O pessoal não, tá tu quer que eu cobrando. conte? Conta a história da tua mãe. Oh, meu Bora. Deus. Foi assim, é porque tu não tava falando. Porque senão o pessoal vai tacar hate na gente, dizendo: Felipe não contou a história da mãe É mesmo, eles vão dele, pensar que eu né? tô fazendo isso pra Vão, segurar, né? com Não, gente, eu certeza. não estou segurando vocês, tá bom? Olha, eu não estou segurando. Eu chamo, convido vocês, eu chamo pra participar da plataforma, porque realmente é muita vantagem. Eu falo da plataforma pra todo mundo, tem muito curso bom lá, né? Mas quando eu tô aqui, sintam-se à vontade, tá bom? Eu vou contar, Andressa. Conta, Já que conta. você pediu com esse jeito, eu vou contar. Porque tu não tá falando do termo técnico, né? Sem É, ter cuidado. sim. Aí minha mãe foi fazer um exame de mama, uma mamografia, né? Aham. Tranquilo. Aí eu, beleza. Aí eles disseram assim, ai, tu não faz enfermagem, meus irmãos. Ai, tu não faz enfermagem, que eles acham que a gente sabe tudo, né? E a gente também finge que sabe, só que não. Aí quando a gente é estudante, meu filho, o ego vai lá em cima. Aí eu disse, me dá esse exame aí. Mas a gente tinha feito uma mamografia, né? Aí eu peguei o exame, eu não sabia de nada, né? Só que aí eu peguei ele lá, aí tinha assim, presença de cisto, não sei o quê. Tipo assim, eu já tinha pago a disciplina de saúde da mulher, então eu já tinha um entendimento básico, né? E aí eu sabia que não era nada preocupante, sabe? Era assim, coisa, tipo, cistozinho na mama, tipo, cerca ali do tamanho de um caroço de arroz, uma coisa mínima, assim, e Sim, totalmente sim. irrelevante. Aham. Só que aí eu disse isso, né? Eu disse. Aí minha irmã, e aí, o que é que deu o exame de mãe, não sei o quê? Aí eu disse, mãe tá com cisto. Aí ela, tá bom. Aí passou, né? Passou uns dias.
Vida que segue. Pensa que não. Quando eu entrei em casa, assim, depois acho que uns 3 dias, eu entrei em casa, eu senti uma vibe assim, sabe? Sabe aquela vibe assim, final de novela, final de série, que tá todo mundo triste? Oxi. Sabe aquele tipo assim, o último episódio da série, assim, tá todo mundo se despedindo, já teve esse. Pronto, Aham. aquela vibe assim, bem triste, assim, bem Pesada. pesada, assim, parecendo correr velório, funeral. Meu Ai, eu, Deus. O eu, povo tava achando que era câncer. então, Oh, meu aí Deus. eu sem Oh, entender. gente. Porque isso eu tinha falado, acho que foi numa quarta, quinta-feira, por aí. Aí no dia que eu cheguei em casa assim, foi num domingo. Ô, Felipe, mas tem que explicar Aí então, mas direitinho, aí eu peguei, eu disse, oxe, o que Felipe. foi que aconteceu? Tá todo mundo triste. Aí elas, não, porque a gente acabou de vir da missa e tava todo mundo chorando na missa. Aí eu disse, por quê? Ele, por causa de mãe. Tu é muito sem coração. Tua mãe, tu disse que mãe tá com tumor. E aí tu Ixi. nem liga, um tumor na mama. E tu nem se importa, tu é frio. Ai, profissional de saúde é gente fria mesmo. Tu fala que tua própria mãe tá com tumor na mama, mãe lá chorando na missa e tu nem se importa. Aí eu, o quê? Meu Deus. Meu Deus, que exagero. Eu não disse nada disso. Deus o livre que caia por terra. Eu Eita. nunca disse que mãe tinha um tumor, Todo não. mundo Eu disse achando que era misericórdia. Eu câncer. disse Ô, um Jesus. O sexto, é desespero. diferente, meu Deus do céu. Eh. Aí foi isso, entendeu? Aí eu fui explicar depois o que tinha a diferença entre cisto, entre lesão, entre tumor e tal, mas foi isso. Oh, meu. Ah, ainda tinha a possibilidade Minha de ser um mãe. tumor benigno, Pois né, é, gente? Que não é câncer, né? pois é, Quando a gente exatamente. fala de Mas Ave maligno, Maria, aí que é disseram que tava tudo câncer. chorando na Não, já missa. era câncer, né? Minha E o nossa pior, eu não sei o que é pior, se senhora. acharam que eu tava dizendo que era um tumor, do nada eu laudando aí os exames, né? E Eita. ainda mais que disseram que eu era uma pessoa fria de coração, porque eu não tinha me Oh, importado. mas foi porque você não explicou direito, Foi, por viu? isso que, ó, gente, A comunicação. sigam os conselhos de Andressa, tá? Quando for com paciente, a gente não usa termo técnico, a gente fala a linguagem popular. E se Exatamente. for com sua mãe também. É assim, ó, tua mãe fala assim, mãe, é que a senhora tá com carocinho. Mas não é nada Bem demais. pequenininho, tamanho de um caroço de feijão, mas é bem pequenininho mesmo, e não é nada demais, mãe. Tem que ser Acalma. desse jeito, minha gente. A forma mais clara possível você vai falar com o seu paciente, tá certo? Agora, quando for pro profissional, aí você pode falar cisto, né? Aí você pode falar tumor benigno, tumor maligno, porque eles vão saber diferenciar, né? Exatamente. É isso, né? Vivendo e aprendendo, né, Felipe? Exatamente, mas eu ainda era estudante, minha gente. Por isso que eu Então fiz o quê? relevem. É por isso que eu fui fazer o quê? Eu fui lá pro papo de enfermagem, fui lá no enfermagem à distância e fui me capacitar, né? Pra não cometer mais esses equívocos. Arrasou. Ei, pessoal, mais uma vez, agradeço, Andressa, por você estar aqui sempre com muitas boas contribuições. Falou muito sobre essa parte de sonda que é tão importante, principalmente pra gente enfermeiro, né? Muito importante. Obrigado demais, Andressa, pela contribuição. Agradeço demais você, aluno, por estar aqui mais uma vez. Não sei se você gostou da história aí da minha mãe, mas foi isso. Foi esse Fala meu aí. vexame, né, Tu gostou da Felipe? história? Se você Amei. gostou, tá bem? Amei, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste, né, gente? Porque assim, me pondo no lugar da família, né? Porque Pois é. assim, a gente querendo ou não, a gente acha que não, a família já sabe, né? Já entende o que é. Mas não é assim que funcionam as É coisas, né, não, gente? As é pessoas, não. muitas pessoas são leigas, né, na hora, e assim, super normal, porque não fazem enfermagem, né? Pois é. Então a gente tem que entender também o lado do paciente, viu? Exatamente. Mas enfim, pessoal, foi isso, tá bom? Mais uma vez, agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Agradeço a vocês, né, por ter ficado até o final, tá? Não esqueçam de acessar o site Enfermagem à Distância. São mais de 80 cursos, mais de 6.000 horas. Todos os cursos com certificação reconhecida pelo MEC e farão toda a diferença na capacitação profissional de vocês. E é isso, gente. Vamos finalizar o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, muito aprendizado, né? Deixa aqui nos comentários dúvidas. Eu quero que vocês coloquem também alguns conteúdos que vocês querem que a gente traga, que a gente traz com muito amor e carinho pra vocês, viu? A gente já separa tudo, ó, deixa tudo ali, ó, no jeito, e a gente já traz no podcast pra vocês, tá certo? Então, ó, um beijo e Tchau, até a pessoal. próxima. Tchau!